Hoje o meu objetivo era andar na feira e comprar um pouco de limão. Para quem não sabe, eu moro na Itália, na cidade de Livorno, e aqui tem uma feira maravilhosa. Então eu opto para fazer compras de frutas e verdura na feira, porque as coisas vêm de muito perto, plantadas na nossa região, na região da Toscana. Então eu fui fazer as compras, comprei um pouco de coisas e o que aconteceu? Fiquei horrorizada com a atitude. Muitas vezes as pessoas elas perdem o autocontrole, o controle por pequenas coisas, por pequenos detalhes, por pequenas advergências. Cheguei numa barraca, num banco da feira, comprei biétula, comprei finóquio, não sei se essas verduras, depois eu dou uma pesquisada se essas verduras, eu no Brasil eu nunca vi, eu morei do norte ao sul do Brasil e essas verduras eu nunca comi lá no Brasil. Então essas verduras aqui eu gosto muito, são folhas e então e uma outra é redondinha e é muito gostosa de comer, faz bem para o organismo e eu amo aquelas verduras ali. Então eu comprei um pouco de verduras, frutas e é de ontem que eu estava querendo comprar limão, que meu limão acabou. Então eu fui com essa ideia de comprar o limão, fiz uma lista, o limão estava na lista e olhei para a lista, acabei não comprando, não pedindo limão para a senhora, para a pessoa do banco. Então eu continuei caminhando em direção para pegar a minha bicicleta e voltar para casa. Quando eu estava caminhando dentro ainda da feira, eu lembrei do limão, que eu não tinha comprado o limão. E então eu parei na frente de uma barraquinha e meu objetivo era comprar um pouco de limão. Comprar cheiroso, comprar um pouco de limão. Então, eu fiquei olhando pro limão e distraída. Eu estava com uma amiga, essa minha amiga perguntou, diz: Maria, pergunta para a senhora quanto custa o maço de alecrim. A alecrim e uma outra folha para colocar tempero. Depois eu vou pesquisar e vou falar para vocês. Em italiano se chama sálvia. Então tinha uma moça nessa barraca com um cachorro, só que ela não estava pedindo nada. E então eu me aproximei para perguntar quanto que era o maço, porque a minha amiga disse que tinha na casa dela. Mas se não era muito caro, ela compraria o maço de tempero, não, para ela fazer comida. Então eu me aproximei, passei, ela estava do meu lado, eu passei, dei um passo para frente e perguntei para a senhora da barraca quanto custava esse maço. Ela me disse €1 e quando eu me retirei, essa moça para trás, porque sabia, eu era consciente que essa moça estava na minha frente, eu me retirei para trás, porque eu sabia que ela também estava lá para comprar alguma coisa, para poder esperar. Ela não esperou que eu falasse nada, eu já estava na ponta da boca para dizer para ela comprar e depois eu iria comprar. Então ela começou me agredindo verbalmente, dizendo que eu tinha passado na frente dela, que eu era uma cafona, em português se diz tipo mal educada, só que é uma palavra em dialeto, cafona. Não, eu acho que é italiano, sim, é italiano. Depois eu vou procurar para vocês e coloco na descrição o que é a palavra cafona. Não lembro se no Brasil existe essa palavra,
ok? E essa moça, ela foi muito agressiva, ela disse palavras ofensivas, mas muito ofensiva. Essa minha amiga com quem eu tava é uma pessoa idosa, ela tem 73 anos. Ela tem cabelos brancos, então é sempre uma pessoa idosa. Essa moça, ela não tinha mais de 30 anos. Essa moça que falou todas essas palavras grossas, essas palavras ofensivas. Ela disse que eu passei na frente dela, que era mal educada, e então eu fiz aquela moça falar tudo aquilo, aquelas palavras horríveis que ela me disse, que ela disse para todas nós. A minha amiga disse que eu não passei na frente dela, eu só estava perguntando para a senhora quanto custava o maço, que eu ia esperar, que eu dei um passo para trás para me poder deixar a moça. Ela disse que eu não poderia nem perguntar, eu teria que esperar e teria que esperar a minha vez para perguntar. Mas eu, quando tenho que fazer uma pergunta, eu de sólito, eu me comporto nesse modo. Eu peço para as pessoas, ou então eu pergunto normalmente. Não é que eu me faça esse problema na minha cabeça que eu estou invadindo o espaço do outro, ok? Então ela começou a ser muito, muito ofensiva, ao ponto que a minha amiga começou a responder ela. Então eu, para acalmar, porque eu vi que essa minha amiga mais de idade, mais velha, ela estava já ficando nervosa, ela já estava ficando irritada. Eu vi que ela estava com um problema de arritmia porque ela sofre do coração. Então eu disse para aquela moça, eu digo, olha, se acalme, porque se teus problemas tu tá trazendo aqui, tu tá colocando em cima de nós. Ela gritava e ela dizia assim para mim, com a mão, ela estava bem pertinho do meu rosto e estava me fazendo gesto que se eu fosse agressiva verbalmente com aquela moça, ela ia me colocar a mão no meu rosto, ela ia me empurrar, ela ia fazer alguma coisa fisicamente. Eu li no corpo dela que ela estava totalmente descontrolada, totalmente descontrolada. Então eu fiquei em silêncio total, e disse somente para ela que os problemas dela, ela não poderia, que eu não permitia que ela descarregasse na gente, que eu não ia pegar um problema que não era meu. Se ela estava assim descontrolada mentalmente, que ela deveria procurar alguém para se tratar, porque não é normal uma pessoa ofender a outra sem motivo, não? E então eu respeito muito, eu nunca furei a fila, eu nunca quis fazer uma de sabida e passar na frente do outro. Não, eu sempre respeitei o próximo nesse sentido e em outras coisas também. Eu sempre procuro fazer para o meu próximo aquilo que eu não quero que façam para mim. Ok? Aconteceu um episódio de uma cliente. Eu faço trabalhos de coach. Eu trabalho como um mental coach, living coach, e uma minha cliente, ela ainda não era uma minha cliente. Eu fiz uma primeira sessão com ela, que é na sessão que você conhece a pessoa, que você pergunta para a pessoa qual é o objetivo dessa pessoa, e era uma moça. Essa moça, o objetivo dela era casar com o cunhado dela, era fazer com que a irmã se separasse do marido e que ele casasse com ela, que ele ficasse com ela. Ela me contou que essa irmã, ela tinha 2 filhos desse marido, então só que eles estavam tendo uma relação e o objetivo dela era ficar com ele, casar com ele, e que ele ia ser muito mais feliz com ela do que com a própria irmã dela, e ela poderia, já que ela era tia dos sobrinhos do marido dela,
E ela poderia também criar, as crianças poderiam morar junto. É tudo isso, todas essas coisas ela me contou. Então eu disse para ela, eu esperei ela contar todo o objetivo dela e tudo. E eu disse para ela simplesmente, eu digo, olha, eu vou te interromper agora, porque não podemos continuar essa sessão, porque o teu objetivo não está dentro dos meus valores. Eu não posso fazer as sessões, pegar você como um cliente, porque eu não é uma coisa que eu condivido, não é algo que eu compartilho, não é do meu caráter ajudar uma pessoa, entre aspas, porque o trabalho do coach é um trabalho que eu dou exercícios, eu dou tarefas para a pessoa fazer. Eu não em momento algum eu vou fazer as atividades para aquela pessoa, para o cliente, para o coach, ok? Então aquela moça, ela ficou ofendida comigo, ela disse, como você é living coach diz sobre a vida em geral, ok? E ela ficou muito ofendida, ela disse que eu era... ela usou uma palavra bem específica em português, antiquadra, algumas coisas assim, porque eu disse que não fazia parte da minha cultura. Eu digo, eu sou pela família, então eu defendo a família. E eu sei que ela me cortou das redes sociais e ficou bem chateada comigo, bem chateada comigo. Só que eu não entro em compromisso com aquilo que eu acredito. Eu não entro em compromisso, em italiano se diz, eu não scendo em compromisso com certas coisas, porque não estão dentro dos meus valores. Então, aquilo que aconteceu hoje na feira me fez refletir bastante. Quanto a minha amiga italiana, ela ficou bem ofendida porque pela falta de respeito por ela, que é uma pessoa muito mais velha, e por ter gritado. Ela gritou, o pessoal da feira, as pessoas que estavam em redor na feira. A feira dia de sábado aqui, penso eu que também no Brasil é lotada de gente. Então essa moça, ela gritou tanto que as pessoas olhavam e diziam para ela ficar calada, para ela respeitar, não? E porque percebiam que ela estava errada. Então eu fiz um belo respiro, eu digo, se acomode, faça sua compra e eu espero. A minha amiga, ela queria que a gente fosse embora, que a gente fosse comprar o limão em um outro lugar. Eu disse não, eu cheguei aqui para comprar limão e eu vou comprar o limão. E eu vou esperar ela comprar, fazer as compras delas. Eu observava ela que enquanto ela estava fazendo as compras, ela pegou algo a mais do dinheiro que ela tinha. Ao momento de pagar, ela estava fazendo aquilo de propósito, porque queria demorar. O objetivo dela é que nós fôssemos para uma outra barraca comprar aquilo que a gente tinha que comprar. Então, o meu cachorro, ele tá bem aqui, ele tá fazendo um pouco de companhia para mim, olha. Como ele é lindo. Meu nome é Jack, Giacolotto. Então, ela demorou bastante, ela comprou mais coisas ainda do que o dinheiro que ela tinha. No momento de pagar, ela não tinha o dinheiro todo, ela teve que devolver quase a metade das coisas que ela tinha pegado, ok? Aí ela pagou as coisas que ela tinha, que o dinheiro que ela tinha, deu para perceber que ela só tinha aquele, porque ela deixou o resto das coisas. Então, eu respirei e eu não perco o meu controle por pouca coisa. É muito difícil. Muitos anos atrás, era mais fácil que eu perdesse
perdesse o controle. Agora eu tenho uma técnica muito maravilhosa, eu conto até 5, depende da situação, 10 até... Hoje eu contei até 15, porque enquanto ela gritava, eu deixei ela gritar, eu deixei ela tirar para fora aquela raiva, aquela angústia que ela estava dentro, gritando conosco. E aquilo me fez pensar depois o que aquela moça tinha para ela reagir daquele modo. Tão, tão agressiva que ninguém se explicou. A mulher, a dona da barraquinha da feira, pediu desculpa pra gente. E eu digo, eu estou acostumada com pessoas assim. Tem muitas pessoas que estão na flor da pele, que são como essa moça. Então, para mim, não, eu não me surpreendo. A minha amiga, em vez, ela teve pela idade, por também não saber ter esse autocontrole que eu tenho, ela o coração começou a ter defibrilações, eu tive que fazer ela respirar um pouco, fazer alguns exercícios de respiração para o coração dela voltar ao ritmo. Não? Quando essa moça terminou de fazer as compras delas, ela pegou e disse outras palavras ofensivas. E eu fiquei calada. A minha amiga ficou calada. Não falamos nada. Mas o meu objetivo naquela barraquinha era comprar aqueles limões que eu queria comprar. E então eu não permito que ninguém atrapalhe os meus objetivos. Quando uma pessoa, eu vejo que aquela pessoa é um obstáculo para mim, eu converso com aquela pessoa, seja ela minha filha, seja ela parentes, seja ela uma pessoa que trabalhe comigo. Eu converso, eu explico aquela situação, eu explico o processo que eu estou passando para atingir uma meta. Se aquela pessoa não é de ajuda para mim e é um problema para mim naquela situação, naquele momento eu procuro dar um basta naquela relação, no sentido que dou um tempo para aquela pessoa, eu não permito, é muito difícil que eu permita que as pessoas me atrapalhem. Naquele caso ali, simples, não? A minha amiga disse, vamos embora, deixamos essa moça tão mal educada, deixamos aqui, vamos embora. Eu digo, não, meu objetivo aqui é comprar o limão, eu vou comprar o limão. Eu não tenho por que eu ir embora, eu não fiz nada de errado. E você que tem um objetivo, uma meta para alcançar. Não permita que outras pessoas que não façam parte do seu sonho atrapalhe o seu objetivo, atrapalhe a sua meta. E na Bíblia está escrito vigiai, vigiai. Então, peça para o Espírito Santo autocontrole, para você ter discernimento para analisar situações, para analisar pessoas e para que você não perca seu tempo, se perca no seu objetivo. Comigo acontece bastante isso, Eu aprendi a dizer não e ficar tranquila e ficar serena e não ficar com peso. Antes, quando eu comecei esse processo, eu aprendi, quando eu fiz o curso de counselor, que o não, ele faz as pessoas crescerem. E eu tenho um livro muito gostoso de ler, que é de um psicólogo italiano, que ele escreveu um livro principalmente para os pais e de crianças pequenas que precisam aprender a dizer não para as crianças, para educá-las, porque o não faz crescer. O não, ele te ensina a
a tua mente que não é tudo no momento que você queira, não é no momento, até Deus, ele não nos permite de alcançar tudo no momento que nós queremos. Para tudo tem um tempo, então aprenda a dizer não para todas as pessoas e os casos que te atrapalham, ok? Essa é a minha mensagem de hoje. E sempre quando eu puder, eu vou colocar alguma coisa de interessante que faça você refletir, que faça você pensar no seu comportamento, que fazendo exercícios, fazendo você praticando o autocontrole com pequenas situações como essa de hoje, vai te ajudar a você criar uma... Em português eu não me lembro a palavra, mas é uma... Em italiano se chama coraça, se chama escudo, eu acho que é em português. Escudo, não? É uma proteção para você. Pequenas situações com outras pessoas que acontecem com você, de agressões verbais como essa de hoje, se você tem uma posição, se você tem uma... Até mesmo com as palavras, pensa antes de falar e fala com calma, fala com respeito, fala com... Não agride a outra pessoa que está na tua frente, mesmo se você conheça, mesmo que você não conheça. É muito mais fácil fazer isso com as pessoas estranhas que você não conhece, como essa moça de hoje. É muito mais difícil você fazer com um marido, com um namorado, com um filho em casa, com a sua mãe, com a sua irmã, com uma pessoa próxima, uma amiga, uma pessoa próxima, uma vizinha de casa, porque você conhece aquela pessoa e talvez você possa se dar liberdade de ofender com palavras pesadas. E não falo as palavras que aquela moça me disse hoje, porque eu realmente não lembro em português se tem alguma coisa simile para fazer a tradução. Então, porque eu não aprendi muitas palavras ofensivas em português. Imagina em italiano. Em italiano, eu escuto bastante no meu prédio, no meu condomínio, nas ruas, no ônibus, no metrô, até mesmo nas escolas. Eu trabalho também nas escolas, então eu escuto muito, muito, muito isso. Depende da classe social. A classe média daqui, a classe média alta, os ricos, eles não têm esse tipo... Eles falam, sim, palavrões, xingamento, verdade? Xingamento é a palavra justa. E só que mais moderado, muitos deles não sabem determinadas palavras, porque o contexto, o ambiente deles não eles não, de pequenos, de rapazes e moças, quando eles tiveram essa idade, que é a idade que mais a pessoa aprende palavras ofensivas assim, eles não tiveram a oportunidade, talvez. Não, meu cachorro. E então eu quero dizer para você, fique atento, vigie, vigie, vigie. É isso que está escrito na Bíblia e vamos educar a nossa mente usando a Bíblia. A sabedoria da Bíblia é muito, muito importante. Se você gostou desse conteúdo, eu te peço, convide ele com outras pessoas, passa para frente, não fique só para você e vamos educar a nossa própria mente, nossos comportamentos. Isso é possível, isso é possível. No outro vídeo eu conto para você quem eu era antes de ser Maria hoje. Eu conto a minha história, ok? Um beijo, um abraço muito, muito grande. E eu tô amando fazer vídeos e condividir com vocês, com todos vocês, um pouco da minha vida aqui na Itália, um pouco do meu trabalho, técnicas. De vez em quando eu vou colocar alguma coisa também sobre técnicas e como se relacionar com as pessoas que estão
conosco, que vivem conosco, ok? Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês.